cumprimentei quase todos na hora que eu cheguei aqui. Estava aí na hora que eu cheguei, já recebi um cumprimento meu. Mas eu cumprimento de novo. Uma boa noite para todos. Boa noite. É um prazer muito grande receber os irmãos aqui. E eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos. Vir à igreja num tempo chuvoso, à noite, uma noite de domingo, é vitória sobre uma batalha. Porque muita gente não tem. Então vocês estão de parabéns por terem vindo, por estarem aqui, né? Algumas pessoas aqui eu não conhecia, fiquei conhecendo hoje, então são nossos convidados, amigos, né? Sejam muito bem-vindos e retornem, né? E a gente gostaria de ver vocês aqui novamente. Eu tinha anunciado no grupo da igreja que hoje a gente falaria sobre a identidade do Arcanjo Miguel. Eu vou dizer para vocês por quê. Ontem de manhã, um colega meu, ele é presidente de uma associação lá no Pará, e ele me ligou e me perguntando a respeito dessa questão, porque viu na internet alguém dizendo que o Arcanjo Miguel seria o anjo que substituiu a Lúcifer depois da queda de Lúcifer, não é? Mas a gente não tem absolutamente nenhuma evidência disso. Não existe nenhuma evidência, absolutamente nenhuma. Então hoje nós vamos estudar aqui e vamos tentar nos aproximar o máximo possível, tentar descobrir a identidade desse Arcanjo Miguel, tá certo? Então essa vai ser a nossa tarefa. Nós vamos aqui utilizar vamos ter que apelar aqui para o grego, né? Dar uma checada, o hebraico também, para a gente poder tentar ver se a gente consegue chegar próximo aí de identificar aí a identidade do Arcanjo Miguel, tá certo? Nós podemos abrir a nossa Bíblia em Daniel, e nós vamos aqui, não vai dar, hoje eu não vou poder discorrer muito, avançar muito, mas eu vou dar pelo menos o suficiente para a gente poder ter algum subsídio, tá ok? Essa expressão aqui, Miguel, vai aparecer aqui no capítulo 10. Vai aparecer no capítulo 10, versículo 13. Então, por isso que eu digo, não vai dar para a gente analisar tudo pormenorizadamente, senão a gente vai acabar saindo aqui do foco, não é? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Ok? Então, na verdade, aqui quem está falando isso é Gabriel. Gabriel disse que ele contou com a ajuda de Miguel. Quem é Gabriel? Gabriel é o anjo da anunciação, foi aquele que avisou Maria, avisou a José do nascimento de Jesus Cristo. Então é o anjo que foi utilizado por Deus para poder anunciar a encarnação do Filho. Então, tudo indica que Gabriel que é o anjo que substitui ao antigo Lúcifer, né, que acabou se tornando o diabo Satanás. Tá certo? E depois ele vai aparecer mais aqui para o final do capítulo, no verso 21, está escrito assim: mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ok? Bom, essa palavra Miguel é uma expressão que no hebraico é bem interessante, que já nos ajuda a identificar quem é esse personagem. Michael. Então essa partícula mi é uma partícula interrogativa. Quem? Michael. Quem é como El? Quem é como Deus? Então o nome é uma pergunta. Quem é como Deus? Ou conforme Deus, ou igual a Deus, seria isso, ou semelhante a Deus. Bem, de saída, a gente vai encontrar lá no Novo Testamento Jesus Cristo dizendo assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas aí nós vamos enfrentar algumas questões que nós temos que abordar aqui. Por exemplo, nós sabemos que Jesus é incriado, ele é uma das pessoas da divindade.
e os anjos são criados. Então essa é uma questão que nós temos que trabalhar. Então, como Jesus ele poderia ser um anjo se ele é incriado, não é? Aí nós temos que levar em consideração alguns fatores que são também preponderantes. Nós vamos mexer com a Bíblia, tá certo? E eu vou convidar vocês para abrirem a sua Bíblia. Nós vamos lá para Êxodo, capítulo 3, verso 2 e verso 4. Ok? Vamos lá para Êxodo, capítulo 2, verso 4. Alguém achou? Alguém achou? Se alguém achou, pode ler para poder ajudar. Vamos lá. E sua irmã postou-se de longe. Não vê, né? Êxodo 3, Êxodo 3, verso 2 e verso 4. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. O que você lê no verso 2? Como é que começa o verso 2? Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Tá, então veja que aí, se você ler o verso 2 e ler o verso 4, você vê que a expressão anjo do Senhor, ela está equacionada com o próprio Senhor. Essa expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento, frequentemente ela se refere ao próprio Senhor, até porque esse Senhor ele aparece em letras garrafais. Okay? Quando aparecem letras garrafais em português, todas as palavras em letra maiúscula, é a tradução de Yahvé, que é um tetragrama, se referindo a Jeová, ou seja, a uma pessoa da divindade. Certo? Então o anjo, na verdade, que aparece aí é o próprio Jeová, é o próprio Deus. Um outro texto que eu gostaria que vocês lessem, vamos clarear um pouco mais. Você vê que aí em Êxodo, então o anjo, ele se apresenta como anjo, mas na realidade é Deus, ou seja, é Jesus Cristo antes da encarnação. Ele era chamado de anjo do Senhor. Caminhe comigo agora, por favor. Nós vamos aqui para Juízes capítulo 6, verso 12 e verso 14. Juízes 6, 12 e 14. Uma pessoa pode ler para mim e leia bem alto, né? Para poder todo mundo escutar. Juízes 6, verso 12 e verso 14. 12 e 14? 12 e 14. Juízes 6, verso 12 e 14. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Tá certo. Então, esse anjo que aparece para Josué é o anjo, na verdade, é aquele que envia. Está se tratando aí do próprio Senhor que envia. Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos ver aqui Josué 5, verso 14. Josué 5, 14. Vamos lá? Pode você mesmo, Cleber. Se você está pertinho já em Josué, Josué 5, 14. Achou? Eu achei que você já estava aí pertinho, Não né? é que eu estou anotando. Vamos lá. Quem achou, lembra, gente? Vamos lá. E disse ele: não mais venho agora, como o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre seu rosto na terra, e adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Então ele é chamado príncipe do exército do Senhor, e Josué presta adoração a ele. Então esse príncipe do exército do Senhor estava ali vestido como
Essa palavra sar significa príncipe, capitão, não é? Um líder. E aí Josué se prostra diante dele. E vocês sabem que nenhum anjo aceita adoração. Só quem aceita adoração é Deus. Jesus aceitou a adoração porque é Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, João foi se prostrar diante de um anjo e falou: não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora só a Deus. Certo? Então a gente observou isso. Agora vamos para Josué 6, verso 2. A gente viu aqui o 5, 4, 14, agora 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Depois vocês leiam em casa todo o capítulo 5, capítulo 6 de Josué, você vai observar que aparece lá a figura de um anjo, e você vai observar que esse anjo ele está intercambiável com o próprio Senhor. Então, as diversas aparições, quando aparece assim, anjo do Senhor, como você vai ver também, por exemplo, lá em Zacarias, no capítulo 3, do versículo 1 a 4, então o anjo do Senhor se refere, anjo do Senhor é uma referência ao Cristo pré-encarnado. A gente vai encontrar isso lá no Antigo Testamento, a gente vai observar isso. Agora, eu vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia agora, voltar para Daniel, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Daniel 12, 1 e 2. Tá bom? Está escrito assim: nesse tempo se levantará Miguel. Vou lembrar o nome. Quem é como Deus? O grande príncipe. Diz que aqui ele é chamado de quê? O grande príncipe, como acontece lá em Josué. Tá? Chamado de príncipe também. O defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês daqui a pouco, vocês fixarem nisso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ok? Então, olhem aqui, prestem bem atenção nas imagens que aparecem aqui, nas figuras que aparecem aqui. Primeiro, Miguel, aqui está dizendo, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor, ele defende o seu povo, tá certo? Ele vai defender o seu povo. Aqui está dizendo que será salvo aqueles que estão com seus nomes escritos no livro, está lá no céu. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, ok? Uns para a vida e outros para vergonha e horror eterno. Então, quais são as figuras que aparecem aqui? A figura de Miguel, príncipe, ok? Aparece aqui a defesa do povo de Deus. Aparece também nos nomes escritos ali. Ele vai ressuscitar tanto justos quanto ímpios. Ou seja, Miguel aparece no contexto da ressurreição. Ele aparece no contexto da ressurreição, tanto de justos quanto de ímpios. É importante a gente observar isso, certo? Miguel. Ok? Agora, nós vamos observar as ocorrências de Miguel lá no Novo Testamento e de que forma ele aparece. O primeiro texto para o qual eu quero chamar a atenção de vocês é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Tá bom? Vamos para lá comigo. 1 Tessalonicenses 4, 16. São cartas pequenininhas, às vezes a gente demora um pouquinho para achar, eu já achei aqui. Que é Paulo falando, ok? Eu quero que vocês notem bem as figuras que nós apresentamos aí. Miguel, ressurreição, defesa do povo de Deus, tá certo? Isso é importante. Aqui, em 1 Tessalonicenses 4,16, está escrito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui aparece o que? Arcanjo, ok? Aparece a trombeta e a ressurreição. Só que esse texto aqui, na Revista Atualizada, ele não está traduzido de uma maneira literal. O tradutor da Revista Atualizada, ele fez uma interpretação do texto, porque o texto não é muito fácil, um texto
ele é um texto até um tanto quanto ambíguo. Mas eu quero apresentar para vocês aqui esse texto no grego. Ok? Nós vamos aqui, 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Você, pastor, mas eu não sei grego, mas eu vou explicar para vocês aqui, porque não é tão difícil assim da gente entender, tá certo? Então aqui você tem a expressão hoti, por quê? Otos, ele mesmo, ele próprio, hokurios, o Senhor, em kelius mati, em alarido, em som, certo? Em barulho, em som. Em fone arcangelo, em fone arcangelo, em voz de arcanjo. O texto aqui, literal, está dizendo assim, em voz de arcanjo, ou com voz de arcanjo. Certo? Então você vê que aqui o texto da atualizada diz assim, por quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Ali não está dizendo ouvida a voz do arcanjo, está dizendo que o próprio Senhor com voz de arcanjo. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto, que ele está numa versão, que é a versão Almeida Recebida, é do texto de Receptos. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, porquanto o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é o próprio Senhor com voz de arcanjo. Vocês estão compreendendo? É o próprio Senhor, como diz aqui o texto Receptos de Roterdã, é o próprio Senhor com voz de arcanjo. Tá, eu acho que esse texto aqui, embora o texto Receptos ele tenha alguma dificuldade num lugar ou no outro, mas aqui a coisa está muito bem traduzida. Então é o próprio Senhor com voz de arcanjo. Quem é o próprio Senhor que Paulo está se referindo aqui? O próprio Jesus. Está compreendendo? Então você observa, lá em Daniel, Miguel, ele aparece no contexto da ressurreição. É ele que ressuscita. Ok? Ele ressuscita, ele tem essa autoridade para ressuscitar. Aqui em Tessalonicenses, ele está dizendo que o próprio Senhor, com voz de arcanjo, ressuscita. Quando? Em que momento? Ressoada a trombeta de Deus. Então aqui aparece um elemento que não vai aparecer lá em Daniel. Qual é o elemento? A trombeta de Deus. Agora, eu vou observar que alguns textos vão trazer algumas imagens e que são corroborativas. Por exemplo, você vai para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Vamos lá comigo, vamos passear comigo aqui pela Bíblia. 1 Coríntios 15, verso 51. Ok? Vamos lá, vamos caminhar. 1 Coríntios 15, 51. Está escrito assim. Paulo novamente dizendo, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ele repete, a trombeta soará, o que vai acontecer? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Então aqui não aparece a palavra arcanjo, mas aparece o quê? A trombeta, e mais o quê? A ressurreição. No texto de Paulo anterior, nós vimos em Tessalonicenses, aparece o quê, irmãos? A voz do arcanjo, que liga com Daniel 12, tá certo? E aparece então a ressurreição. Em Tessalonicenses aparece a voz do arcanjo e aparece também o quê? A ressurreição, mais a trombeta. E aqui aparece a trombeta e aparece o quê? A ressurreição. Então você vai observar que esses textos eles estão interligados por alguns elementos que vão aparecendo no meio do caminho. Vocês estão compreendendo aqui? Que interessante, tá certo? Agora, quando você vai para Mateus capítulo 24, é muito interessante. Aqui Mateus 24, quando a gente começa, irmãos, a analisar a Bíblia, tomando um texto aqui, um texto ali, Mateus 24, 30, é muito. Agora você soma
todos esses textos para você poder chegar a uma conclusão. Está escrito assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Quem é? É um personagem que aparece aonde, irmãos? No livro de Daniel. E ele se refere a quem? Ao Messias, o Cristo, ao próprio Jesus Cristo. Ele vai aparecer aonde? Daniel 7, verso 13. Lá aparece então o Filho do Homem. É uma referência a quem? A Cristo, a Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre o que, irmãos? As nuvens, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande o quê? Clamor de trombeta. Está vendo lá? Para onde foi? 1 Tessalonicenses 4. Quem é que envia? Jesus. Com voz de quê? De arcanjo. Com voz de arcanjo, ou seja, o líder dos anjos, o principal dos anjos, o chefe dos anjos, que comanda os anjos. Ele manda os anjos, com voz de arcanjo, ele manda, tá certo? Os anjos então saem a recolher aqueles que são escolhidos dos 4 ventos, os 4 pontos cardeais de uma ou outra extremidade da terra. Olha só que interessante. Quando você associa todos esses textos, não tem como você não pensar que o arcanjo Miguel, ele é identificado com quem, irmãos? Ele é identificado com Cristo. Agora nós vamos ver uma outra etapa. Nós vamos raciocinando assim, ponto por ponto, tá certo? Nós vamos ver mais alguns textos, tá ok? Algumas imagens pictóricas com relação a esse Miguel, ok? Vamos lá. Nós vamos agora para Apocalipse capítulo 12, texto muito conhecido, verso 7 e verso 9. Apocalipse 12, 7 e 9. Está escrito assim. Vamos lá. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então Miguel, ele aparece aqui fazendo o que, irmãos? Expulsando Satanás dos céus. Satanás e os seus anjos. Então Miguel aqui, ele assume uma posição de defender o céu. Ao mesmo tempo ele está defendendo também a causa de quem? A causa de Deus Pai, a causa da justiça, a causa da lei divina, certo? E quem está sendo expulso? Aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que rejeitaram a sua lei e o seu governo estão indo embora, certo? Então Miguel é esse personagem, ele agora aparece aqui fazendo o quê? Defendendo a causa do povo de Deus. Vai aparecer uma outra imagem, a gente volta para Judas 9, a gente volta um pouquinho, né? Antes de Apocalipse, aqui em Judas 9, uma outra imagem pictórica em que esse anjo Miguel agora vai trabalhar uma situação bem especial, não é? Por quê? O diabo, ele é o causador da morte, podemos dizer que ele é o pai da morte, ele é o arquiteto da morte, ele levou os nossos primeiros pais a cometerem um pecado, aquele pecado que resultou na morte. Então ele é o pai da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 diz que o último inimigo a ser vencido é a própria morte. Quando o próprio Satanás perecer no fogo do inferno, Deus então vai aniquilar a própria morte, ela vai deixar de existir, mas ele é o pai da morte. Então ele se acha no direito de levar cativo todos aqueles que morrem. Acontece que Jesus Cristo, ele comprou com o seu próprio sangue todos aqueles que são dele. E ele diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, às expensas do próprio sangue de Cristo, tanto Moisés quanto todos aqueles que foram fiéis e leais a Deus no Antigo Testamento, também serão salvos por Jesus, também são salvos por Jesus. E Satanás não tem suzerania sobre o corpo, sobre a vida dessas pessoas, homens e mulheres,
que viveram mesmo no Antigo Testamento, mas que acreditavam no Messias, no Salvador. E quando Moisés morreu, quem é que estava ali para reivindicar o corpo de Moisés? Satanás. Aqui no Judas 9 está escrito assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel disse assim: o Senhor te repreenda. Aí você vai dizer: mas peraí, pastor, mas o arcanjo aqui, ele está dizendo o Senhor te repreenda? Mas quando você vai para Zacarias capítulo 3, de 1 a 3, aparece lá a figura de Josué, o sacerdote, com roupas sujas, que representam os pecados, ok? E ali estava Satanás para se lhe opor e acusar. Aí, naquela imagem profética, aquela imagem de Zacarias, ele vê o Senhor, o anjo do Senhor aparece e diz para a cidade: o Senhor te repreende. Disse o Senhor a meu Senhor. Olha o texto de Zacarias, capítulo 3, de 1 a 4. Disse o Senhor, que é o anjo do Senhor, ao meu Senhor, que é o Deus Pai. Disse o Senhor ao meu Senhor, a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Entendeu? Então, tanto o anjo do Senhor, que é uma representação da segunda pessoa da divindade, quanto o próprio Senhor, que é Deus Pai, ambos são chamados de Yahvé e Jeová. E aqui, essa mesma imagem pictórica que aparece lá na profecia de Zacarias, no capítulo 3, ela aparece aqui, tá certo? Então, só que aqui o anjo não usa a expressão anjo do Senhor, mas o arcanjo Miguel. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava acerca do corpo de Moisés, não atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreende, repetindo o que estava em Zacarias. Então, esse arcanjo Miguel, quem ele é? Esse arcanjo Miguel aqui está no lugar do anjo do Senhor, que é aquele anjo do Velho Testamento que foi adorado por Josué, por Manoá, quando ele apareceu lá em Juízes. Estão lembrados disso? Que o anjo apareceu a Manoá, o pai de Sansão, e aí Manoá oferece sacrifício e o anjo recebe aquela adoração e sobe na fumaça. Ali quem era? Jesus pré-encarnado, porque só Deus pode receber a adoração. Você está entendendo? Aqui aparece um elemento interessante, que ele é chamado de quê? Arcanjo. Arcanjo Miguel. É um elemento novo, arcanjo. Essa palavra arcanjo, ela vem do grego arquê. E essa expressão arquê, ela significa principal, chefe, líder. Quando eu digo assim, arquidiocese, principal das dioceses, arcanjo, principal dos anjos. Então essa palavra arquê, ela significa isso: chefe, líder, principal, o mais alto. Ok? É aquele que está acima. Arcângelos, no grego da Koiné, arcângelo, aqui é arcângelo, arcanjo Miguel, não é? Então aqui está mostrando que é alguém que assume uma posição de liderança, uma posição de chefia. Quando você vai na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 5, versículo 4, você vai encontrar uma expressão. Eu vou aqui abrir ela no grego também. É importante que eu abra lá no grego. 1 Pedro 5,4. Abram lá. Primeira carta de Pedro 5,4. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui, já estou aqui. Está assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E está falando de quem? Ele está falando de quem? Do Supremo Pastor. Quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo. Só que a nossa versão, a nossa revista atualizada, claro, ela faz uma versão compreensiva. Ela usa aqui a palavra Supremo Pastor. Mas acontece que aqui no grego, deixa eu ver aqui,
a expressão é que aí foram os irmãos do arquipoímenos. Arquipoímenos. Aquilo que é traduzido como supremo pastor, aqui está como arquipoímenos. Está arquipastor. Traduzido ao pé da letra, não seria supremo pastor, mas arquipastor. Arcanjo é o principal ou supremo anjo. Arquipastor é supremo pastor. Então você tem o supremo anjo, você tem o supremo pastor. A expressão arque é a mesma para arcanjo. O que a gente depreende disso? Que a expressão para se referir a Cristo, Miguel, ela tem uma conotação. Por quê? Porque Miguel ele aparece em alguns contextos para defender o povo de Deus ou para lutar contra Satanás. Isso mostra que Miguel é uma figura pictórica para representar as batalhas de Cristo contra Satanás no âmbito celestial. E Jesus encarnado é aquele que luta contra Satanás no âmbito terreno. Aí você vai dizer, então, quem é Miguel? Eu não posso dizer com todas as letras, irmãos, que Miguel é Cristo. Está entendendo? Eu não posso dizer com todas as letras, porque não existe nenhum lugar afirmando que é Cristo, mas que ele é uma representação de Cristo, eu não tenho dúvida alguma. Se eu perguntar para você assim, existe algum lugar na Bíblia que diz que Jesus exerceu a função de pastor? Se você ler bem a Bíblia, você vai dizer que não. Porque a Bíblia diz que Jesus era filho do carpinteiro. Jesus exerceu a profissão de carpinteiro. E quando ele começou o seu ministério, ele começou a exercer o seu ministério messiânico. Portanto, a atividade dele era de pregador profeta. Então você tem Jesus como carpinteiro, você tem Jesus como filho de José e Maria, e você tem Jesus como um profeta messiânico. Aquele que exerce atividades de pregação. Mas em nenhum lugar na Bíblia você vai ler que Jesus cuidou de ovelha, irmãos, que Jesus foi pastor. Não tem. Ele mesmo é que se aplica esse título de pastor. Por quê? Porque a expressão pastor, como você vai ver lá em Ezequiel no capítulo 34, que é uma figura que aparece em Ezequiel 34, diz que o Messias viria com a imagem, com a figura de um pastor que cuida do seu rebanho, porque os líderes de Israel eram como pastores que não cuidavam do rebanho. Então ele assume uma imagem pictórica de pastor para representar o cuidado que ele tem pelas pessoas. Assim como um pastor cuida do rebanho, ele também cuida, mas ele não foi pastor. Assim como ele também não é anjo, mas ele se fez representar pela figura de um anjo, chefe, líder, que expulsa Satanás dos céus, que defende o seu povo, que luta para defender a causa da verdade. Entenderam agora, irmãos? Quando a gente pega todos esses textos e a gente analisa a causa para o efeito, a gente observa isso. Agora eu vou falar por mim. Vou colocar aqui, eu coloquei aqui uma interpretação plausível. Vou colocar uma outra que pode ser também. Ok? Não estou dizendo que seja assim, estou dizendo que há uma possibilidade de que tenha sido assim. Antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus criar, havia uma plenitude da sua existência, ou seja, havia uma trindade. Eu vou usar essa expressão por falta de uma outra, certo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam em plena comunhão antes de criar qualquer coisa, até que a divindade decidiu criar. Quando a divindade decidiu criar, uma das pessoas da divindade foi destacada para poder se identificar fisicamente com as suas criaturas. Que criaturas eram essas? Os anjos. Então a segunda pessoa da divindade foi separada para poder se identificar com as suas criaturas. Os anjos foram criados e lá estavam para receber aqueles seres criados
o arcanjo Miguel, que é o próprio Jesus Cristo, que assumiu aquela forma. E ele ficou com esse formato, ele ficou com essa forma, até o momento em que o ser humano precisa de ajuda. Foi criado o ser humano caiu em pecado, né? E agora ele decide assumir a forma humana. Então ele encarna, tá certo? Aqui na terra, ele nasce como ser humano, ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus, assim como o arcanjo, ele era Deus e arcanjo, agora ele deixa esse formato e ele assume agora o formato humano, e vai permanecer nesse formato eternamente, porque depois da história da humanidade, o pecado vai terminar, a história do pecado vai acabar, mas ele vai levar para sempre as marcas do pecado. Isso, as marcas do pecado em Jesus Cristo, vai lembrar tanto da rebelião de Satanás lá no céu, quanto a rebelião do homem aqui na terra. Ele para sempre vai levar esse formato. Então isso é uma interpretação que pode ser, eu estou dizendo que eu estou apenas colocando uma possibilidade. A primeira possibilidade seria o arcanjo apenas como um modelo, assim como o pastor, seria a primeira. E a segunda, essa é um pouco mais comprometedora, ele assumiu a forma de um arcanjo quando ele criou, e quando o homem caiu em pecado, ele decidiu então agora assumir também a natureza humana. Ele deixa de arcanjo e assume a natureza humana. Seria uma outra, tá certo? Pode ser uma ou outra possibilidade. Eu acredito apenas nessas duas possibilidades e não outra, porque quando nós estudamos a Bíblia com cuidado, atentivamente, a gente vai observar que esse arcanjo Miguel, ele é profundamente identificado com Jesus Cristo, nas suas funções, nas suas prerrogativas e tudo mais, inclusive pelo seu nome, Michael. Quem é como Deus? Jesus falou, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então Miguel, portanto, ele se identifica com Jesus Cristo, tá certo, irmãos? Então essa essa identificação é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os nossos teólogos, os nossos estudiosos e até alguns protestantes do passado enxergavam dessa forma. Nós continuamos enxergando dessa forma, por quê? Por causa da analogia da fé. Quando nós analisamos a Bíblia, tomando texto por texto, estudando um pouco aqui, estudando um pouco ali, a gente observa que há plausibilidade para a gente identificar Miguel com Cristo, tá certo? E aí nós temos essas duas possibilidades. Miguel seria uma imagem pictórica, portanto, uma identificação de Jesus Cristo, assim como ele também se identifica como pastor, tá certo? Então aqui numa situação mais espacial, digamos assim, na luta cósmica entre o bem e o mal, então ele apareceria com essa imagem do arcanjo Miguel, o líder lá no céu que luta contra os anjos malignos, contra Satanás. O certo é, irmãos, o mais importante de tudo, é que Jesus Cristo, ele faria e fez qualquer sacrifício pelas suas criaturas. Ele desceu ao mais humilhante grau, digamos assim, que Deus poderia descer, se tornando um ser humano. Depois de milhares de anos de pecado, quando a natureza humana, fraca, dilacerada pelo pecado, quando era essa a configuração do ser humano, ele assumiu a nossa natureza por causa do grande amor que ele dedicou a cada um de nós. Este é o ponto mais importante. Esse é o ponto importante. E eu consigo ver agora, eu consigo enxergar o porquê de algumas coisas, tá certo? Eu consigo entender isso. Eu não consigo ver nenhum anjo, nenhuma criatura enfrentando o arqui-inimigo de Deus. Eu vejo o próprio Deus, na segunda pessoa da divindade, enfrentando o inimigo. Nenhum anjo, por muito poderoso e virtuoso que fosse, seria capaz de morrer para resgatar a humanidade. Somente Jesus Cristo. E só Ele teve a habilidade, a capacidade de expulsar aquele anjo maligno
com 1/3 do céu que se perdeu e tirar de lá. Portanto, irmãos, a virtude está em Jesus Cristo. Se nós não compreendemos muito bem algumas situações, um dia nós vamos compreender. Mas a gente não pode, de forma alguma, atentar contra a analogia da fé. A gente não pode criar subterfúgios quando a gente não conhece bem alguma coisa, certo? A verdade é que o arcanjo Miguel é identificado com Jesus Cristo. Isso é que é o mais importante. Ele não é o anjo que assumiu o lugar de Satanás quando Satanás se tornou Satanás, certo? A gente observa pelo livro de Daniel e também por Lucas que quem assumiu esse papel foi Gabriel, que recebeu a grande honra de fazer a anunciação para Maria, tá certo? Esse então é o anjo que assume o lugar daquele anjo caído. Mas Miguel não. Miguel é aquele que é como Deus, portanto identificado com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.